Olá, e no programa Consumo em Pauta de hoje nós vamos tratar de um tema que mexe com o emocional e o bolso do consumidor, e que é muito frequente, principalmente na época de verão, onde as fortes chuvas derrubam o fornecimento de energia. E apagões de energia elétrica que pode danificar equipamentos e fazer o consumidor perder os alimentos que precisam de refrigeração. Agora, é possível buscar indenização? Quem tem direito a essa indenização? E como fazer isso e aonde buscar essa indenizações? Nós vamos conversar com o advogado Emanuel Pessoa, que vai nos tirar essas dúvidas e explicar o passo a passo necessário para ter coberto os danos sofridos. O doutor Emanuel está falando com a gente lá direto da Coreia, né? Então pode ser que a gente tenha alguns problemas aí de comunicação, mas esperamos que dê tudo certo. Doutor Emanuel está aqui, está com a gente. Seja bem-vindo ao programa Ângela, Consumo em Pauta. Ângela, é um prazer estar com você. Te acompanho há muitos anos. Tenho você como uma grande autoridade do jornalismo brasileiro. Muito obrigado pelo convite. Doutor Emanuel, eu pediria que você focasse aqui na câmera, que a gente não está te vendo. Agora, ótimo. Desculpa. É que eu fui Obrigada. atravessar a rua. Aham. Da Coreia, direto da Coreia. Diga, o que você está fazendo na Coreia? Eu vim na Coreia visitar um amigo, Ângela, da época que eu estudei nos Estados Unidos. Porque como eu estava na China, eu estava só 2 horas de distância, poxa, vou lá, né, encontrar com ele. Fazia 7 anos que eu não via. Ah, que bom, que bom. E estava passeando então na China também? Não, você trabalha na China também, né? Não só Eu, no na China, eu Brasil. presto serviço para o governo chinês, isso. Então tá. E com relação às questões brasileiras de relações de consumo, problemas de energia elétrica, mesmo lá vivendo na China e vivendo no Brasil, dividindo, dá para acompanhar o que está acontecendo aqui, né? Eu estava no Brasil no apagão, Regina, quando faltou aquela energia na cidade de São Paulo, por conta das chuvas muito fortes. Eu estava em São Paulo. Então, viu, sentiu na pele o que que é isso. E o consumidor também sente Senti bastante. bastante. O consumidor, né, sente muito. Nós somos consumidores, sentimos bastante isso. Agora, o consumidor tem direito à indenização por danos materiais após um apagão. E qual é a base legal para ele buscar esse direito? Sabe, Regina, a maioria das vezes as pessoas pensam que certos acontecimentos automaticamente eliminariam a responsabilidade civil. Esses acontecimentos é o que a gente chama de caso fortuito e força maior. A força maior é o famoso ato da natureza, um terremoto, um vendaval, uma tempestade como aquela que aconteceu. E o caso fortuito, ele é mais localizado, ele não afeta uma coletividade como toda, mas afeta um grupo determinado de pessoas e de indivíduos. O que acontece é que, diferentemente, quando você tem uma concessionária de energia elétrica, ela se beneficia desse risco. E se ela se beneficia desse risco, ela não pode alegar o caso fortuito e a força maior para se eximir. Ela precisa responder, tá? Então, no caso, a Enel, ela se beneficia da atividade de energia elétrica. Então, ela também deve responder pelos riscos. Risco da tempestade, risco da queda da árvore, risco de um tremor de terra. Então, ela não pode se eximir da responsabilidade. Então, por isso, o consumidor prejudicado, ele pode sim acionar a Enel, porque o fato da chuva, sabe, Regina, não é suficiente para impedir a história da Enel. Ela deveria ter tomado outras medidas. Nós teríamos tido uma situação tão excepcional que permitisse furar até a teoria, chamada teoria do risco, de que as empresas respondem pelos danos dos quais elas se beneficiam. Agora, quando você fala de força maior e caso fortuito, pelo que eu entendi, quando há uma base de ganhos, a empresa é responsável. Se, por exemplo, É, então, no caso de uma tempestade também, a seguradora também é responsável pelos danos. é assim, para ficar uma coisa bem clara. Imagina a seguinte situação. Imagina que você, Ângela, me empresta teu carro, tá? Se o carro está comigo e eu bato, obviamente eu tenho que responder pelo carro. Se um terceiro vem e bate no carro, você vai poder, Ângela, cobrar de mim ou do terceiro, porque o carro estava sob minha guarda. Então, a minha obrigação é devolvê-lo integralmente.
Contudo, se eu for assaltado, isso é um caso fortuito. E isso vai fazer com que eu não tenha mais que responder pela devolução do carro para você. A coisa se perdeu. Contudo, se o assalto for dentro de um banco, por exemplo, se eu sou correntista, estou no banco sacando dinheiro, e aí nesse momento que eu estou sacando dinheiro, vem um assaltante, coloca o revólver e leva o meu dinheiro, o banco responde. Por quê? Porque o banco, ao colocar ali um grande volume de dinheiro e estimular a circulação de pessoas, aumenta o risco do crime. E se o banco aumenta o risco do crime, ele tem que responder por esse risco aumentado. Então, entendi. Agora, qual é a base legal? É o Código de Defesa do Consumidor para em caso de queda de energia e aí perda de equipamentos, perda de alimentação? Eu me lembrei agora que eu não tinha respondido sobre a seguradora. A Ah, seguradora é tá. um pouco diferente. A seguradora é um pouco diferente. Por quê? Porque se entende que a seguradora não pode segurar contra tudo, tá? Então, do contrário, não faria sentido, porque a única lógica econômica de haver o contrato seguro é que a seguradora não vai pagar todas as vezes. Do contrário, ela nunca teria lucro e nós nunca teríamos seguradora. Então, no caso da seguradora, ela tem que especificamente ter uma cláusula pela qual ela responde pelo caso fortuito e pela força maior. Essa cláusula pode existir, e aí seria nesse caso que a seguradora responderia. Só que o problema é que essa cláusula normalmente torna o contrato muito caro. Então, raríssimas pessoas têm essa cláusula no seu contrato, Anja. Então, no Entendi, caso, as seguradoras não respondem em caso de caso fortuito e força maior. entendi. Então, não basta estar economicamente inserido naquele contexto, tem algumas outras questões que precisam ser vistas. Por exemplo, veja só, o seguro contra furto é um seguro que cobre um caso fortuito. Ele especificamente cobre um caso fortuito. Seguro contra incêndio especificamente cobre um caso fortuito. Mas é muito raro que um seguro cubra força maior. Tá. Por exemplo, geadas do Rio Grande do Sul. Tá? Uhum. Muito difícil que algum seguro tenha coberto aquilo. A não ser que tenham pagado um seguro especial para cobrir esse tipo de evento, Tá. força maior. E aí a Então, pergunta que você falou qual era a base legal é assim, nós temos duas bases legais aqui. A primeira base legal é a chamada teoria do risco, que está inserida no Código Civil, artigo 927. Tá? Que a ideia por trás é quem se beneficia de riscos responde por eles. E a segunda parte da teoria, segunda teoria é Código de Defesa do Consumidor, que diz que é responsabilidade da prestadora de serviço independentemente de culpa. Só que, pelo Código de Defesa do Consumidor, a Enel se livraria da responsabilização em caso fortuito e força maior. Então, o que dá realmente o toque que impede a Enel de fugir da responsabilização é a teoria do risco do artigo 927 do Código Civil. então, não seria nem o Código de Defesa do Consumidor, é o Código Civil mesmo que vai. O Código de Defesa do Consumidor, nesse caso, vai ajudar a impedir discussões. Por quê? Porque a responsabilidade dos prestadores de serviço se torna objetiva. Então, não vai ser, a Enel não vai poder discutir se ela teve culpa ou não. Só se prova o dano, se prova o fato, e o dano, a Enel responde. Não, que horas são aí na Coreia? São 12 horas na sua frente, são 9h30 da noite. 9h30 da noite, tá. Não, é que tá ficando escuro. Eu tô vendo que tá ficando escuro aí, tá escurecendo, tá virando noite. Você sabe que tá engraçado? Em Pequim, 7 horas da noite, tá super escuro, porque tá tendo uma tempestade de areia vindo do deserto da Mongólia. Tá, entendi. De novo. Na Coreia não chega essa tempestade, mas aqui tá escuro por algum outro motivo. Agora, o consumidor, qualquer consumidor que num apagão teve um objeto danificado, ele tem direito a solicitar a indenização? E como que ele deve fazer Tem. isso? Anja, sua pergunta é muito importante, porque a maioria dos consumidores fica perdido nessa hora, né? São tantas Uhum. informações desencontradas que é muito legal você estar trazendo para eles essa informação.
O consumidor só precisa de duas coisas. Ele só precisa provar o dano e relacioná-lo à queda de energia. Tá? Tá. Porque não adianta, por exemplo, ele derrubou a torradeira dele e ela quebrou. Ele não vai poder dizer que foi a Enel com a queda de energia que queimou, né? Então, o que acontece? Se você conseguir provar com notas fiscais, você tinha comprado 10 quilos de carne, 5 quilos de doce de leite, coisas do tipo que estão na geladeira, que estragaram, porque ficou 2, 3 dias sem energia, você só precisa provar que você comprou com nota fiscal e simplesmente acionar a Enel, porque o link é muito claro, são coisas que estragaram por falta de energia. E muitas vezes também, quando a energia foi religada, alguns equipamentos tiveram sobrecarga. Então, se você provar que o equipamento existia antes e for comprovado que o defeito do equipamento foi uma sobrecarga, não tem o que discutir mais, a Enel vai ter que pagar. E para avisar para o nosso ouvinte, né, porque às vezes o ouvinte pensa, poxa, eu vou gastar com advogado, é caro, etc. Olha, se o valor do teu prejuízo for menor do que 20 salários mínimos, você pode ir sozinho no juizado especial da sua cidade. E você simplesmente conta a história, apresenta os documentos, que eles vão preparar para você lá a ação, vão marcar a data da audiência, e aí provavelmente a Enel não vai conciliar com você, mas depois vai para julgamento e o juiz vai mandar pagar. Tá. Mas o primeiro passo aí, vamos falar de equipamentos, né? Normalmente a gente tem a Uhum. nota fiscal guardada, até por causa de garantia, aquelas Sim. coisas todas, né? Mesmo assim, se É, você não tem a nota fiscal, tá, Ângela? Se você não tiver a nota fiscal, basta você provar que tem um equipamento. Você pode provar tá. com testemunha, com foto, porque às vezes a gente não tem. Eu mesmo, confesso, né? Casas Ferreira, espeto de pau. Eu raramente guardo nota fiscal por muito tempo das coisas que eu compro em casa. Eu guardo documento de cliente, às vezes, por 10, 15 anos. Mas nota fiscal, às vezes, das coisas que eu compro, eu te confesso que às vezes eu dou, né, para aquelas campanhas que tem, né, do pessoal que pega Aham. nota fiscal para ter doação. Então, normalmente, eu junto um bolinho e faço doação. Então, com relação a isso, no alimento, ninguém guarda a nota fiscal da último supermercado que fez. Então, de alimento é difícil para comprovar, porque Não, foto da geladeira, Ângela. mas você não Foto da tira geladeira. foto da geladeira. Ah, tudo bem, você pode tirar a foto Você da tirou geladeira. agora. Tá, agora, tá, entendi. Então, assim, resolve o problema. Você não precisa complicar muito essa questão. Você só precisa apresentar as provas mais simples. Você só precisa apresentar as provas mais simples possíveis. Se você apresentar a foto da geladeira, é suficiente. Quando eu falo nota fiscal, é porque é uma prova irrefutável. Aí você nem vai precisar perder tempo com discussões, com conversas, com absolutamente nada. É instantâneo. Mas se a gente for pensar, eu não tenho como provar, tem. Tira uma foto da geladeira, mostra aquele queijo mofado, né? Uhum. Mostra o iogurte azedado, que fica estragado, mostra o que o doce de leite está lá e não tem como não ser, entendeu? Por quê? Quando você tem essa relação com a Enel, a relação é de consumo. Como a relação é de consumo, você não precisa provar, você só precisa apresentar, você só precisa apresentar, você só precisa apresentar indícios. Quando você apresenta indícios, é mais do que suficiente. Então, cabe a Enel, depois que você apresenta os indícios, provar que você que está mentindo. Então, nesse caso, não é você que precisa provar 100% das coisas. Você só precisa dar um mínimo indíciozinho, e aí a Enel depois é que fica com incumbência de provar que você está mentindo. Quando nós temos uma relação de consumo, existe uma coisa chamada inversão do ônus da prova. Então, quem tem que provar não é o consumidor. O consumidor não precisa provar que ele está certo. Ele só precisa prestar indícios. Quem tem que provar que ele está errado é a empresa. Tá. Agora, a gente pode deixar, então, como dica para o consumidor: acabou a luz, deu uma tempestade, acabou a luz, ou mesmo que não deu uma tempestade, acabou a luz, Tira foto. vai lá correndo, já tira foto de tudo, tira foto do equipamento, tira foto da geladeira, já começa a se documentar? A gente pode deixar isso como dica? Já Hã? porque com a Enel a gente não sabe, né? Pode ser que ela volte, pode ser que ela volte a acontecer isso de novo. Então, como pode ser que ela volte a fazer isso de novo, tem uma queda de energia de novo, é muito melhor você se precaver. O que eu recomendo para as pessoas? Eu recomendo o seguinte: primeira coisa, em função do que a Enel faz, a primeira coisa que você tem que fazer é já se documentar. Se documentar o quê? Tira foto das coisas, ou já começa a colher o nome das pessoas que vão dizer, ele tinha, não tinha. E se você puder, já de cara, com seu celular, abre uma chamada no Procon de São Paulo. O Estado de São Paulo tem um sistema de atendimento online no Procon, Ângela, que é a coisa mais incrível do mundo. As empresas quase todas respondem imediatamente.
porque realmente é feita a intimação para elas participarem de um procedimento administrativo no PROCON, e muitas vezes algumas empresas querem resolver rápido. Porque se a pessoa já se mostrou na disposição de ir para o PROCON, ela tem disposição para ir para o juizado especial. Porque é diferente de quem liga para a empresa e fala, eu vou te processar, eu vou arrancar dinheiro de vocês. Normalmente essa pessoa não faz nada. Mas aquele que fica bem caladinho, né? Aquele ali faz Uhum. tudo. Agora, procurar imediatamente a Enel, a empresa de energia elétrica, né? Que a gente está falando de Enel, porque estamos em São Paulo, mas essas dicas valem para qualquer lugar do país, né? Qualquer empresa, Vale para todas. para todos, né? Procurar imediatamente a empresa de energia, o primeiro contato seja com ela, não é um caminho Não, eficaz? o primeiro contato com a empresa raramente é eficaz, tá, Ângela? Por experiência, o que a gente vê é que as empresas elas tentam o tempo todo fugir da responsabilidade. São poucas que querem resolver. Elas só resolvem quando chega lá no PROCON, quando chega no juizado. Então, por mais que você tentou, se você quiser simplesmente provar para o juiz a boa-fé, sim. Até porque se você perder tempo demais ligando para a Enel, se você perder tempo demais tentando resolver e eles só te cozinharem, você passa a ter direito a danos morais por conta de uma teoria chamada teoria do desvio produtivo. É que assim, Angela, imagina, você é um jornalista de escola, conhecida, né? Você participou em inúmeros lugares sensacionais, você tem reportagens conhecidas no país, investigativas, sérias e tudo mais. Então a gente sabe que o teu tempo é valioso. Imagina que a Enel te faz perder 20 horas em telefonema, e-mail, mensagem, tudo. Poxa, você podia estar trabalhando nessas 20 horas, não podia? Ah, mas Uhum. a Ângela aposentou, não trabalha mais. Tá bom, ela podia estar com os filhos, podia estar com os netos, podia estar fazendo aula, podia estar viajando, podia estar passeando. Então, a tua vida foi prejudicada e empatada por conta da Enel. Então, nesse caso, você teria direito a danos morais pela teoria do desvio produtivo. Então, se você quiser procurar a Enel, saiba que não vai dar em nada, mas pelo menos você está conseguindo provar o desvio produtivo para você pedir danos morais depois. E agora, queimou minha geladeira, queimou minha televisão, até que esse processo todo funcione, eu não posso ficar sem a TV, ou eu não posso ficar sem a Não, geladeira. você compra, você Então, compra, isso que eu você queria compra. saber, eu posso comprar e exigir o pagamento deles? Pode, o Código Civil fala que quando houver urgência nas obrigações de fazer, e aí no caso a obrigação da N é a obrigação não é exatamente a obrigação de fazer, né? É a obrigação de pagar, que é a obrigação de dar, mas enfim, se aplica por analogia, tá? Por analogia pode se aplicar. O Código Civil fala que na urgência das obrigações de fazer, o credor pode fazer a conta e expensa do devedor. Ou seja, você pode comprar, você pode mandar fazer e o devedor depois tem que pagar. E aí, por analogia, você aplicaria nesse caso com as obrigações de pagar. Só que, claro, o problema é, imagina que a tua geladeira que queimou, uma geladeira de duas portas, uma geladeirazinha de duas portas simplesinha, daquela mais antiga, e aí você agora aproveita que queimou, vou botar uma porta dupla, porque quem vai pagar ainda? Isso não vai acontecer, tá? A sua indenização é para te restituir ao estado em que você se encontrava, não é para te colocar num estado melhor. Então não imagine que isso é uma carta branca para você comprar uma geladeira melhor, tá? Porque Tá. senão, imagina, né, Ângelo, hoje a gente tem pessoas que têm dificuldade de entendimento, aí você imagina essas pessoas vendo isso, elas pensam, opa, agora eu vou me dar bem em cima da Enel. Não, Tá. não pode. E aí, se a Enel disser que aquela geladeira ou aquela televisão tinha conserto, e aí você comprou outra, ele vai pagar o valor só que era do conserto? Aí é o seguinte, como é que a Enel vai provar que tinha conserto? E aí, assim, qual é a obrigação? É óbvio que existe uma regra no direito que é chamada dever de mitigar os danos. Uma pessoa de boa fé, ela não vai ficar esperando na eternidade para comprar a geladeira e ficar pedindo dano moral todo dia porque a geladeira não foi ajeitada. Ela vai, ela mesma, procurar o conserto. Então é óbvio que a gente tem que ver a razoabilidade. Não é de se esperar que um defeito que, por exemplo, queime o motor de uma geladeira, que o preço do conserto vai ser 80% da geladeira, que você vai consertar, não é razoável, tá? Então existe uma questão de razoabilidade. Agora, vamos dizer que a única coisa que queimou foi a lâmpada interna da geladeira. Também não é razoável você comprar uma geladeira nova, tá? Queimou Uhum. só a lâmpada, a geladeira tá boazinha. Então, tudo depende do que aconteceu. Queimou a geladeira, é razoável você demandar a compra de uma nova, o valor de uma nova. Ah, queimou só a lâmpada? Não, não é razoável. Então era razoável você demandar só o pagamento da lâmpada e o pagamento do técnico para consertar. Nada mais. É Entendi. tudo. É que, Ângela, a gente está perdendo, né? Você, como repórter, pessoa experiente, experimentada, você percebe que hoje as pessoas estão perdendo a noção do que é razoável, né? Então achando que tem direito a tudo. E não é. A gente tem que analisar de forma razoável, porque do contrário, ninguém vai querer ter empresa mais.
Reputação é uma semente que se cultiva todos os dias. Reputação não é oportunidade. Reputação requer dedicação, compromisso e transparência. Reputação é reconhecimento. Troféu Jatobá Piar, um prêmio construído com dedicação, compromisso e transparência. Um prêmio que ajuda a construir a reputação da sua marca. Agora, eu comprei um gerador, porque fiquei 3 dias sem luz e eu dependo, sei lá, tem alguém dentro de casa que tem um problema de saúde, depende de luz. A Enel, eu poderia cobrar da Enel esse valor desse equipamento? Não, não, não. Não? Somente, não, somente em situações muito particulares. Por exemplo, queda de energia está se tornando frequente e você tem alguém em casa que depende de equipamento respiratório que não pode ficar sem energia. Aí, teoricamente, por conta da instabilidade da Enel, você foi forçado a comprar. Mas eu, como consumidor normal, que não tenho esses problemas, porque eu não posso fazer a compra do gerador, porque o gerador eu estou me precavendo contra danos futuros que eu nem sei se vão acontecer, tá? Então, eu não posso obrigar a companhia a responder por danos futuros que eu nem sei se podem acontecer. Contudo, se eu sou alguém que, por algum motivo específico, eu não posso ter nenhuma interrupção de energia por conta de uma questão realmente de saúde, aí é uma situação totalmente diferente, mas eu teria que provar que a Enel, ela tem tido problemas constantes. E realmente nessa situação, eu não sou o maior expert nas quedas de energia da Enel, mas pelo menos na maior parte dos bairros de São Paulo, me parece que o problema não é tão frequente a ponto de justificar esse tipo de aquisição perante a justiça. Tá, e eu fico uma semana sem luz na minha casa. Eu tenho direito a pedir o quê? Eu tenho direito a algum tipo Você de tem indenização por danos indenização? materiais, do que eventualmente se perder, e nesse caso nós temos danos morais presumidos, porque o direito a serviços públicos, direito à informação, direito a acesso à internet, direito a acesso à comunicação, foi tudo prejudicado, porque você não tinha como carregar seu telefone, não tinha como acessar a internet, não tinha como usar o modem, você não tinha como ter a mesma qualidade de vida, dependendo de onde você mora, você não tinha como aquecer sua água, e por aí vai. Por exemplo, minha casa, a água que eu tomo é num filtro elétrico, né? Eu comprei um filtro da Electrolux. Quando falta energia, Ângela, Não eu não tomo funciona. água, eu tenho que comprar garrafa, tá? Uhum. Então, assim, situações, obviamente, faltou energia 20 minutos. Você não vai ter direito a dano moral por conta disso, porque tá esperando para tomar água. Mas você ter toda essa outra situação, como você falou, 3, 4, 5, 6, 7 dias, sim, você tem danos morais presumidos. Então, nós chamamos isso de danos morais em ré ipsa, que é quando a situação é tão evidente que não tem como não dizer que não gera um abalo psicológico nas pessoas. Então, por exemplo, você ficou sem energia por 3 dias. É óbvio que te gera um abalo. Existe uma questão de segurança, você tem medo de, numa situação, a sua casa está escura, alguém querer se aproveitar para roubar, você tem a preocupação com as suas coisas estão estragando, você tem a frustração de você não poder estar participando da vida moderna, televisão, celular, internet, modem, computador para trabalhar, e por aí vai. Até trabalho, né? Isso que eu ia acrescentar, né? Que hoje a gente tem Tá? muita gente trabalhando em casa e que depende realmente dessa energia, né? Disse absolutamente tudo. Agora, mas para conseguir tudo isso, justiça, né? Diretamente com a Não tem companhia de jeito, eles energia. não vão pagar. Você sabe por que eles não pagam, Ângela? Porque é assim, imagina a seguinte situação. Eu adoro dar esse exemplo, Smart Fit, tá? Se todos os alunos da Smart Fit fossem malhar no mesmo dia, precisaria ter 10 vezes mais unidades da Smart Fit do que tem. O negócio da Smart Fit funciona porque a maioria das pessoas não vai. Por isso que ela consegue ser barata. Então, da mesma maneira, o que a companhia ela pensa? De cada 100 pessoas que vêm aqui reclamar, 4 ou 5 entram na justiça. Então, se eu não pago, só 4 ou 5 vêm para a justiça, ainda é barato, porque o que eu vou pagar para essas 4 e 5 é muito menos do que eu pagaria se eu resolvesse para 100. Então, a companhia ela usa esse modelo, Uau. entendeu? Então, você Sim. pensa, eles vão resolver? Não vão, não vão. É porque eles são mal? Não, porque economicamente eles sabem que se não resolver, não vai, porque às vezes, Ângela, o teu dia vai ficando ocupado, o teu dia vai ficando isso. Ângela, quantas vezes você já teve frustração com aqueles números que te ligam, por exemplo, sem parar te liga para te cobrar. Nossa, sem parar me ligava todo santo dia, atrás do Francisco, de não sei quem, do João, do Mário, sabe? Parecia eu errando seu nome, parecia eu sem parar errando comigo. Então, o que aconteceu aí, Ângela? Eu podia ter entrado com ação de danos morais, né, contra o sem parar. Eu disse todas as vezes que não era eu.
Eu cheguei até uma vez a dizer que eu tinha morrido, para ver se na ligação o cara tinha morrido, para ver se na gravação eles paravam. Eu cheguei até a dizer assim, desculpa, tá no outro pavilhão, né? Para ver se eles achavam que era do presídio e não ligavam mais para esse número. Não adianta, porque cada dia é uma coisa diferente. Como cada dia é uma coisa diferente, eles simplesmente se aproveitam. Tá. Você falou de separar, mas de separar ligando para te cobrar, não era uma empresa. Separar é de empresa. Não, aqui quem ligou agora foi empresa de cobrança, você está falando, né? Tinha uma empresa chamada Pascoaloto. Nossa, esses caras Tá. me ligavam. Você sabe qual é também, né? Conheço. Esses caras me ligaram mais de 200 vezes. Uhum. Tipo assim, entende? Então, por que esse é o modelo que eles usam? Porque eles sabem que se for só 4 ou 5 que forem reclamar, está valendo no preço deles, está incluído no custo. Então, eles não te pagam e não pagam ninguém, porque a maioria de nós não vai atrás. Porque, às vezes, o custo de ir atrás é muito mais alto do que você vai ganhar. Por exemplo, eles te dão um problema de R$ 15. Você não vai para o juizado especial por R$ 15. Uhum. Mas por uma Entendeu? geladeira de 4 Então, portas, você vai. é uma jada de 4 portas, você vai, mas talvez aquela Brastemp velha enferrujada da nossa amiga que está morando lá no Itaim Paulista, talvez ela não vá. Tá. Uhum. Você entendeu? Entendi. Então, no modelo deles está na conta, justamente para quê? Eles sabem que tem pessoas que não têm condição de ir, e eles sabem que tem pessoas que não vão querer ter a irritação, e aí eles sabem que de cada 100, 4 ou 5 vão entrar na justiça, e por isso está no custo não resolver. Está tudo bem para eles. Então, é um modelo, tá? É um É um modelo. modelo. É um modelo. Eu ouvi isso uma vez fazendo um trabalho com uma empresa de carro, sabe? Ele falou, foi bem claro comigo, né? Se 1.000 carros dá problemas, tá? 100 vai para o Procon e um vai para a Justiça. É Então, isso. É igual a é companhia isso. aérea, tá? O Brasil É. tem 97, 98% de todos os processos de companhia aérea do mundo. Isso é porque não vai 1% das pessoas não vão à justiça. Eu vou te Uhum. falar, eu fui à justiça contra a Gol recentemente, tá? Por uma situação muito ruim que eles causaram, eu ganhei R$ 5.000 de indenização, tá? Eu tinha outras 10 para dar entrada. Aí a Casa de Ferreiro e o Espeto de Pau. Se eu desse entrada em todas as 10, né? Dava para fazer uma bela viagem no final do ano. Com certeza, com certeza. Emanuel, para a gente ir finalizando aqui, está acabando o nosso tempo já. Ah, o resumo de tudo isso é: consumidor, você tem direito se você tiver algum dano em razão de uma queda de energia. Seja essa queda. Ou, não, é que você falou que é de energia, eu só associei com o temporal, isso eu ia falar agora, queda de árvore. Porque andou tendo uma celeuma recente, tá? As pessoas querem discutir se a responsabilidade da poda da árvore seria da prefeitura ou se seria da Enel. Então, deixa eu deixar bem claro. Na regra, embora a responsabilidade da poda da árvore seja da prefeitura, a Enel tem o dever, na responsabilidade na norma legal, de podar a árvore se houver um risco ao fornecimento de energia elétrica. Então, por exemplo, se a árvore não oferece nenhum risco, e aí acontece um acidente qualquer que, sei lá, por algum peripécia do destino, aquela árvore que não tinha risco, teoricamente, passa a dar um problema na energia elétrica, aí a culpa, a prefeitura também responde. Mas a Enel, tendo a obrigação legal de cortar, ela não pode se eximir da responsabilidade dizendo que era da prefeitura a poda das árvores. Porque em caso de urgência, no abastecimento de energia elétrica ou de risco iminente, cabe à Enel. Então, você vê aqui em São Paulo uma situação engraçada, né? Aqui, eu falei aqui, aí em São Paulo, uma situação engraçada. Você tem muitos bairros em que você tem árvores no meio da calçada e essas árvores elas sobem, os galhos passam no meio dos fios. Uhum. Tá correndo risco no sistema elétrico, não tá? Então, a responsabilidade de quem? Da Enel. Aí sabe o que acontece? Dá uma super ventania numa tempestade dessa. Os galhos balançam, estalam os fios. É isso. Agora, se a árvore estiver do outro lado da calçada, onde não passa o fio, ainda assim a Enel teria a responsabilidade? Não, a responsabilidade da prefeitura aí. Aí é da prefeitura, né? Deixar isso bem claro, porque isso Sim. também teve uma. Porque não está oferecendo risco Tá. ao sistema elétrico. A não ser que, por exemplo, a árvore está do outro lado da rua, mas ela é tão grande que vem um galho, se projeta e chega no poste. Aí é a responsabilidade da Enel. Aí é responsabilidade da Enel. Ok. Sim, porque assim, a prefeitura não deixa de ter responsabilidades. Contudo, a Enel tem o dever legal de quando você está tendo uma situação em que há risco, que a árvore oferece risco Uhum. ao fornecimento de energia elétrica, a Enel tem a obrigação de podá-la. Então, resumindo, e para a gente realmente terminando, é isso, né? Você teve problemas com energia elétrica, você tem direito a pedir a reparação de todos os danos que você sofreu, e inclusive você tem direito a pedir danos morais
em algumas situações específicas. É isso. E Isso, o e caminho olha, direto é justiça. Ângela, e assim, deixar o nosso ouvinte sossegado. Até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado, tá? Vai sozinho para o juizado, porque o valor é pequeno, e assim, eu sou advogado, então eu não estou indo contra os outros advogados, mas eu fico pensando, né? Às vezes o sujeito, ele vai receber R$ 500, que para ele às vezes é muito. Mas você imagina que ele tem ainda que pagar advogado para receber esses R$ 500. Sim. É difícil, né? Porque no juizado você não consegue reparar custas de advogado. Então, vai sozinho. O pessoal do juizado é muito preparado para fazer. Você narra a história, eles colocam a história no papel, eles juntam os documentos, eles te dão a data da tua audiência. Você pode ir despreocupado que 99,9% dos juizados especiais do Brasil funcionam bem. Tá, Às demora, vezes né? demora, às vezes Demora. demora, É, mas funciona bem no sentido de que eles atendem o cidadão mais simples, com muita educação, muito zelo e muita prestatividade. e não ir nessa expectativa de que amanhã está resolvido. Pode levar, infelizmente, Zero, pode demorar. pode levar até um ano. Então, Mas mais até, né? Hoje já está mais, né? Você sabe que a eu tenho um primeira vez. processo contra o Banco do Brasil meu, que começou em 2022. Aí eu ganhei, Ó, mas ainda não levei, né? tá. E aí o pessoal do Banco do Brasil fica lá com recurso protelatório. Eu achei tão bom porque eles erraram o recurso. Aí eu vou ganhar agora honorários no juizado especial. Ótimo. Doutor É, Emanuel, adorei conversar com você. Muito obrigada de estar aqui com a gente, falando direto aí do outro lado do mundo, mas aí conversando com a 12 gente. horas de fuso, Ângela, perfeitamente do outro lado do mundo. Eu que te agradeço muito para você aquecer meu coração nessa noite fria aqui. Ai, que ótimo, que ótimo. Eu que te agradeço muito, espero conversar com você aqui no Brasil também, tá? Quando você estiver aqui no Brasil, Claro, eu tá bom? volto final do ano e vou adorar te encontrar. Então, tá bom. Muito obrigada. Eu vou terminar agora. Esperamos que esse programa tenha realmente ajudado você a entender seus direitos em caso de danos por apagão. E fique atento às dicas que o advogado Emanuel Pessoa trouxe hoje aqui e não deixe de buscar seus direitos, sempre com provas e documentação. E até o próximo programa Consumo em Pauta. Nos vemos na semana que vem. Até lá.